E aí, pessoal do clã Dark Castle, voltamos hoje com a quarta e última parte do nosso De Volta ao Jogo sobre Toy Jane Ur. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, não perca tempo, é só clicar nos links que estão na tela ou na descrição para assistir. Nesse último vídeo, vamos saber mais sobre o lançamento do jogo e o legado que ele deixou. Mas, primeiro vamos conhecer algumas histórias polêmicas da produção. Apertem os cintos e embarquem com a gente nessa jornada. Bom, ainda sobre a produção de Toy Jane Ur, é de se esperar que um jogo tão maluco e debochado tenha casos engraçados e bastidores, né? Então, agora vamos conhecer algumas histórias polêmicas que foram divulgadas na mídia. Só um aviso legal, não tivemos como apurar a veracidade de todos esses fatos, então, alguns ficam por conta e risco. Em uma entrevista para a revista britânica Retro Gamer, o criador Greg Johnson deu a seguinte declaração: "Eu não sei se mencionei isso antes, mas meu velho parceiro de desenvolvimento, Mark, tem problema de audição. Eu disse a ele que os nomes dos personagens eram Flo Jane e Ur. Mark entendeu errado e programou-os como Toy Jane e Ur. Eu só notei quando estávamos mostrando o jogo para a SEGA. Eles gostaram dos nomes e decidimos mantê-los." Essa fala foi replicada por diversos sites e, como foi publicado originalmente em uma revista física, parecia verdadeira. Mas não era não. O perfil oficial de Toy Jane Ur no Twitter, atual X, desmentiu a afirmação, dizendo que era uma trollagem, uma brincadeira típica de Greg. Ah, safadinho, hein, Greg? A reportagem apresenta outra história inusitada, onde Greg conta como fez a seleção dos presentes que entrariam na versão final do jogo. "Eu tinha cerca de 250 ideias para os presentes dos jogos. Então, eu escrevi todas em post-its e coloquei-os no chão com cola virada para cima. Então, coloquei meu gato na sala, usei os primeiros 25 post-its que grudaram em suas patas." Tá bom, Greg, tá bom. É uma boa história, mas também acabou sendo desmentido via Twitter. Em outro relato, na mesma entrevista, Greg Johnson expõe um problema de hardware do Mega Drive. "A única coisa que não gostei muito sobre o Mega Drive é que ele quebra facilmente quando você o arremessa. Mark ficava incomodado quando eu corrigia o seu código toda vez que ele ia ao banheiro. Eu fiquei muito bom em me esquivar quando vi o Mega Drive voando na minha direção. Passamos por provavelmente 8 ou 9 máquinas." Greg, é isso mesmo. Para finalizar, ainda na mesma reportagem, essa reportagem aí Greg trollou, hein? Greg conta em detalhes como se originou um modo de fases aleatórias de Toy Jane Ur. "Quando eu estava mostrando um movimento de dança do Big Ur para o Mark, eu derramei um pouco de refrigerante no seu teclado. Eu não sei exatamente como aconteceu, mas isso provocou um bug que fez os mapas randômicos. Isso foi realmente legal. A única coisa ruim era que, em algumas vezes, o gerador randômico criava o mapa numas fases estranhas. Quando a gente rodava o gerador nas sextas-feiras, os mapas vinham na forma de Moisés." Acredite, se quiser. Bom, depois de tantas histórias de bastidores, agora é a hora de falarmos sobre o lançamento do jogo. O anúncio oficial de Toy Jane Ur para o público aconteceu durante a Summer CES de 1991, ou a CES do verão, entre os dias 1º e 4 de junho daquele ano. Com base no que foi mostrado na feira, diversas revistas especializadas em videogame trouxeram previews do jogo antes do lançamento. No Brasil, Toy Jane Ur estiveram até na capa da Ação Games número 4, do mês de agosto, que cobria as novidades da CES. Em outubro de 1991, Toy Jane Ur chegou às lojas americanas com o preço sugerido de $59,95. A Sega of America realizou uma divulgação maciça do jogo na televisão e em revistas. O manual que acompanhava o cartucho americano tinha uma letra em forma de rap que contava a história dos personagens. Esse mesmo rap ganhou uma versão em fitas cassete, escrita e cantada por Greg Johnson e com uma música de John Baker. Yo, I was hanging in my rocket ship with nowhere to go, so I was cruising, listening to the radio, chatted to my homies, pulled up outside, said, "Yo, Earl, how about a joyride?" A recepção da crítica especializada foi muito positiva, dando ênfase à trilha sonora, ao modo cooperativo e ao bom humor do jogo. No entanto, as críticas da época não foram capazes de identificar o elevado fator replay e a longevidade que o jogo teria. A revista GamePro, por exemplo, elogia gráficos, som e originalidade, mas ressalta:
O jogo é um pouco como o Natal. Depois que você abre todos os presentes, um pouco de empolgação se vai. As vendas começaram lentas, o que decepcionou um pouco a SEGA no princípio. Mas, com a chegada do Natal de 1991, os números começaram a crescer. Toy Jane Earl também teve um êxito nas locadoras. Chegou a ficar no top 10 de locação nos Estados Unidos por quase uma década. Com o boca a boca e a boa repercussão nas locadoras, o jogo alcançou a marca de 350 mil unidades vendidas ao longo dos 2 primeiros anos. Já no Brasil, o cartucho de Toy Jane Earl foi lançado no final de 1991 pela Tectoy, a licenciante da SEGA no país. O jogo fez sucesso e o seu estilo de humor se adaptou bem à cultura brasileira. O cartucho continua lembrado como um dos mais marcantes da época no país e sempre foi vendido a preços acima da média nos sites de leilão. Em entrevista para a revista Warp Zone número 5, Greg Johnson comentou sobre a repercussão e o apoio dos brasileiros no financiamento coletivo de Toy Jane Earl, Back in the Groove, o jogo mais recente da série. Fiquei especialmente surpreso com o número de fãs de Toy Jane Earl no Brasil e com a quantidade de apoios que recebemos daí em nossa campanha. Não sabia que os brasileiros eram tão vidrados em coisas doidas assim. Poxa, eu tenho que visitar o Brasil. No Japão, Toy Jane Earl foi lançado no dia 13 de março de 1992, ao preço de 6.800 ienes. Infelizmente, o cartucho teve uma divulgação modesta no país. Para piorar, não houve nem mesmo localização para o idioma japonês. Isso pode ter atrapalhado a receptividade por lá, já que os japoneses estão acostumados com os jogos no idioma local. Quem queria entender o que os personagens diziam precisava consultar a tradução no manual do jogo. Além disso, as referências tipicamente americanas também podem ter sido um obstáculo para a aceitação do público japonês na época. O criador Greg Johnson só chegou a saber do lançamento do jogo no Japão décadas depois. E, infelizmente, o segundo jogo da série nem chegou a ser lançado por lá. Bom, galera, estamos chegando na reta final desse documentário. Vamos conhecer mais sobre o legado deixado por Toy Jane Earl. A primeira continuação, Toy Jane Earl, Panic on Funkotron, chegou ao Mega Drive em 1993. Dessa vez, a história se passa no planeta natal dos dois, Funkotron, que sofre uma invasão de terráqueos. O estilo foi alterado para uma plataforma com scroll lateral mais voltado para exploração e com fases fixas. O jogo foi bem recebido por conta de sua qualidade gráfica e sonora, mas o afastamento drástico da fórmula original confundiu um pouco os fãs. Após o lançamento do segundo jogo, a Johnson Versanger Productions mudou seu nome para Toy Jane Earl Productions. Nesse tempo, a empresa também criou Orly's Draw a Story, um CD-ROM interativo para crianças de 5 a 10 anos. Em 2002, foi lançado Toy Jane Earl 3 Mission to Earth, exclusivamente para o Xbox. Esse jogo planejava retomar a jogabilidade do primeiro jogo da série, só que em um mundo 3D. Mas muitas mudanças ocorreram durante o processo de desenvolvimento e isso influenciou no resultado final. Com a recepção baixa do novo título, a Toy Jane Earl Productions infelizmente encerrou as atividades em 2003. Depois de um longo hiato, em 2019, Greg Johnson retomou a franquia através de um projeto de financiamento coletivo. Sua nova empresa, a Human Nature Studios, desenvolveu Toy Jane Earl Back in the Groove, que foi um retorno real às raízes da série, e ganhou versão para Windows, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. A produção executiva ficou a cargo de um antigo fã do jogo clássico, o ator Macaulay Culkin, famoso pela série de filmes Esqueceram de Mim. O criador Mark Versanger não participou desse último jogo. Ele deixou a indústria do videogame e atualmente trabalha como consultor e palestrante em sua empresa, a Skyward Coaching. Já Greg Johnson continua ativo na área, seja como consultor criativo ou dirigindo jogos, trazendo sua criatividade e experiência para novos projetos. Infelizmente, recentemente, Greg e sua esposa perderam sua casa e o escritório num grande incêndio que ocorreu na ilha de Maui, no Havaí, onde moram. O amigo Joel Nelson montou uma vaquinha para que os dois possam se reestabelecer. Colocamos o link na descrição para quem se interessar em ajudar. E registramos aqui nossos votos para que os dois possam retomar a sua vida normal o mais rápido possível. Além da própria série de jogos, Toy Jane Earl também fizeram aparições em outros títulos. Ainda em 1991, ano de lançamento do primeiro jogo, os personagens apareceram em Art Alive, um cartucho para fazer desenhos no Mega Drive. Carimbos de astros da SEGA como Sonic e Toy Jane Earl podiam ser adicionados a um desenho e também animados.
Em 1992, os dois alienígenas estrelaram um dos 6 minijogos do cartucho que acompanhava a Menacer, a pistola para jogos de tiro do Mega Drive. O minijogo se chamava Ready, Aim, Tomatoes. O jogo traz Toei Jane atirando tomates nos terráqueos, enquanto Earl controla a pontuação. O minijogo foi produzido em apenas um mês, reaproveitando sprites, músicas e efeitos do primeiro jogo da série. Os dois personagens também já apareceram em jogos mais recentes, como Might Fight Federation e Fall Guys. Toei Jane e Earl quase ganharam também um game portátil da Tiger Electronics, que já tinha lançado vários outros com personagens da Sega. Um anúncio do produto estava presente no catálogo da empresa para 1993, mas ele infelizmente nunca foi lançado. Um documento da Tectoy, enviado para o site Sega Brasil, também mencionava o item, que nunca chegou às lojas. O jogo original de Toei Jane & Earl também teve diversos relançamentos ao longo dos anos, permitindo que novas gerações pudessem desfrutar do clássico. Ele foi relançado no Virtual Console do Wii em 2006, na coleção Sega Vintage Collection Toei Jane & Earl em 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360, em Sega Genesis Classics em 2018 para Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, no Sega Genesis Mini em 2019 e, mais recentemente, no Nintendo Switch Online mais Expansion Pack em 2021. A série teve um impacto significativo no gênero dos roguelikes, mantendo-o vivo até que títulos como Diablo e Hades consolidassem o estilo para jogos modernos. Toei Jane & Earl também influenciou o desenho animado Apenas um Show. O criador da série, J.G. Quintel, creditou elementos estilísticos do programa a jogos que jogava obsessivamente quando criança, como Toei Jane & Earl. Além disso, ele já declarou que um jogo perfeito baseado em Apenas um Show se pareceria muito com Toei Jane & Earl. A excelente trilha sonora de Toei Jane & Earl também teve um grande impacto e influenciou várias pessoas. A banda Super High Tops, por exemplo, tem o seu nome tirado de um dos presentes que já começam com os alienígenas no jogo original. O grupo se dedica a gravar versões das faixas de Toei Jane & Earl e também de outros jogos clássicos. Já o músico Cold Wright se interessou por aprender baixo graças ao jogo original, e ele acabou sendo escolhido para gravar a trilha sonora do jogo mais recente da franquia, Toei Jane & Earl Back in the Groove. A banda brasileira Game Boys também fez ótimas versões das músicas do jogo, o que chamou a atenção do criador Greg Johnson. Eles até foram convidados para participar da trilha sonora do último jogo, mas, infelizmente, ficaram de fora por razões logísticas. Recentemente também foi anunciado um filme com Toei Jane & Earl, a ser lançado no streaming Amazon Prime. A produção ainda não tem data de lançamento e será realizado pela Unanimous Media. O estúdio foi lançado por Stephen Curry, jogador de basquete que atua na NBA pelo Golden State Warriors. Os roteiristas de Hotel Transilvânia 4 também estão envolvidos no projeto, assim como Dimitri Johnson, produtor responsável pelos 2 filmes do Sonic e o já anunciado filme de Streets of Rage. E assim, chegamos ao final da última parte do De Volta ao Jogo sobre Toei Jane & Earl. Ao longo de nossa pesquisa, também encontramos muito material sobre os outros jogos da série de Toei Jane & Earl. Se você gostou do conteúdo e gostaria de ver um novo documentário sobre esses ou outros jogos, deixe suas sugestões no comentário. E não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo que lançamos. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o próximo vídeo!